dos anos 50, em Recife. No Brasil, mas em Recife principalmente, foi um tempo assim revolucionário nas ideias políticas, ideias educacionais, fervilhava. Era um grupo grande de jovens, intelectuais principalmente, que queriam mudanças. E o Capibaribe aparecia na área da educação justamente como aquele pioneiro dessas mudanças que a gente nem sabia o que era, mas queria mudar. Não podia continuar um país de analfabetos, certo? E a gente olhando e sem poder fazer nada. Capibaribe foi fundado no governo Cid Sampaio, que era um governo de esquerda na época, prefeito do Recife, por famílias progressistas. Então, os ideólogos da escola foram Paulo Freire e Dona Raquel Crasto, que era uma filha de carroceiro que se destacou como pedagoga. As escolas eram as tradicionais, né? As religiosas e as públicas. E aí ele tem uma ideia de romper um pouco com esse academicismo e trazer a criança para o universo dela, que era o movimento, a arte, a criação e a construção do conhecimento. Paulo Freire nunca podia imaginar que ia encontrar uma pessoa tão fiel ao que ele pensou e de uma maneira tão informal, porque não tinham escrito sobre as ideias dele. Ele captou pessoas que pudessem dar continuidade à ideia dele e ele encontra Dona Raquel, que um ano depois toca a escola sem ele estar presente. Mas Raquel viveu a sua religião no seu trabalho, na sua relação com os humanos, com as crianças, com os pais, com os professores, com Lourdes, que é uma figura que eu vinha com Agostinho, disse a primeira pessoa que eu me lembro quando eu entro desse Capibaribe é em Lourdes. Depois aqui vem Raquel. A Raquel vivia para as pessoas, ela esquecia dela. Para você ter uma ideia, quando ela me ligava no consultório, se eu estivesse sentado, eu ficava de pé em sinal de respeito, porque naquela época, quando o professor entrava na sala, todos ficavam de pé. Então, por hábito, quando eu ouvia a voz de Dona Raquel, eu acho que eu já ficava de pé em respeito a Dona Raquel. Então, você veja a importância que tinha a Dona Raquel, que teve em todos os seus alunos. Às vezes eu tinha uns meninos muito desesperados, eu queria fechar a porta, dizendo, não fecha a porta, a porta fica aberta. A disciplina tem que vir de dentro do aluno. O aluno é que precisa saber por que não passar a porta. Eu entrei um ano antes, fiz o jardim 2 vezes e eu achei isso uma posição muito interessante, Dona Raquel. Ela não quis que eu passasse, porque jardim 1 você aprendeu a desenhar, você não brincando. Mas jardim 1 você termina, não é uma série que geralmente as pessoas reprovam, por exemplo. Mas Dona Raquel, ela disse assim, ela bateu o pé, não, é melhor ela ficar, fazer mais uma vez e estudar com as pessoas da idade dela. E ela pensa no desenvolvimento, não só o desenvolvimento, não na rapidez do meu desenvolvimento, mas na integralidade dele, de você se desenvolver com as pessoas da sua idade, ao redor das pessoas da sua idade, porque as pessoas vão se desenvolver de uma maneira parecida com você. Assim, ela tinha essa sacada, e eu lembro disso. Uma história que eu gosto muito daqui do Capibaribe foi uma vez que me foi solicitado para entrevistar a Dona Raquel. Eu era muito pequena e Dona Raquel já era bem velhinha. E aí, a minha pergunta para ela era a seguinte: por que o lema? Era muito difícil para mim entender o lema do Capibaribe. Mas aquilo ficou guardado em mim. E ficou guardado de uma forma muito forte. O lema da escola você já conhece de muito tempo, não é? Amar para compreender, compreender para educar. Que a gente achou que isso era realmente necessário na escola, né? Sem amor não se pode educar, não se pode conseguir educar bem.
E para amar, para compreender, tem que amar. Amar para compreender. E depois de compreender, para poder educar. Vai, Betinho, quem que vai cair daqui? Vem José, vem Luísa. Vem, Germano. Edith, Cecília. Ai! Oi, tá fazendo... Vai. A gente não vê em nenhum momento Paulo Freire falar do construtivismo ou do socioconstrutivismo no Instituto Capibaribe. Mas estava lá e a gente construía mesmo o conhecimento da gente. Havia um estímulo à aprendizagem muito natural e muito espontânea e muito prazerosa. E eu acho que isso é o que a gente tenta manter até hoje. E acho que as pessoas que vieram comungaram dessa ideia dele e acertaram levar adiante. A gente tenta fazer aqui nesse espaço um exercício, uma prática do que deve ser vivido na sociedade. Então é o espaço de falar, o espaço de ouvir, o espaço de reivindicar. Muitas vezes a gente como adulto se incomoda com os excessos, mas esses excessos, na verdade, quando a gente reflete, são bem-vindos, porque é através dele que o mundo muda, não é? Que a gente muda de posição. Eu aqui no Capibaribe eu dialogava com todos os ambientes. Eu me sentia respeitada enquanto ser humano para falar o que eu pensava em todos os ambientes, em trocar com os funcionários, com aquele que abre a porta, com aquela que serve o lanche, com a secretaria, com os meus professores, com os meus colegas. É uma escola que tem esse ambiente de respeito ao que você pensa, muito. De respeito ao que você sente, muito. Tem uma situação que está estabelecida, você pergunta por quê. Eu acho que esse questionamento é como se fosse uma espécie de motivador das outras coisas, até da ação social e de você entender que não existe uma hierarquia entre as diferenças naturalmente, que é uma coisa construída e tudo isso. Então eu acho que é muito nesse sentido. E isso eu trago muito comigo, assim. É uma criança que é permitido que ela seja o que ela quiser ser naquela altura e que se for visto que ela não deveria estar fazendo aquilo porque é arriscado, porque ela está invadindo o espaço da outra criança, isso vai ser discutido na sala. Não vai ser imposto, vai ser consensuado. Você é não é? Você é aquela pessoa. Você vai para viajar em determinadas escolas, determinados ambientes, que você é o 16 da terceira série D. Porque tem a A, B, a C, a D, a E, a F, a G. Você é aquele... Pô, e quem é? Se perde. No Capibaribe ninguém se perde. Uma história muito marcante para mim de quem eu sou e de como o Capibaribe me enxergava. É uma história que minha mãe adora contar, que um dia ela chegou aqui e eu não estava onde eu sempre estava, que era no pátio do Espiribol. E aí ela achou estranho, mas sabia que eu estava dentro da escola e começou a me procurar. E aí ela cruzou com Vera, minha diretora. E aí Vera disse, Luísa não estava ali, deixa eu pensar. Ah, já sei. A última atividade que a gente teve hoje no Capibaribe foi uma peça de teatro. E Luísa adora brincar com as fantasias, então ela deve estar lá na coxinha com as fantasias. E aí quando minha mãe chegou, eu estava, obviamente, lá. E eu adoro essa história, porque Vera não ficou preocupada achando que eu estava perdida. Ela sabia exatamente onde eu me achava dentro do colégio. Muito, o Capibaribe, assim, ele tem uma coisa da liberdade. Uma coisa hoje que as pessoas estão lutando, a gente não existia colégio misto. A gente se expressava, a gente dizia assim, por exemplo, eu me lembro tanto que a gente dizia isso com tanto orgulho, por exemplo, eu faço tudo no meu colégio. Porque assim, não era a proposta dos outros colégios. Não. Então, quando a gente veio pra cá, a gente tinha isso, entendeu? Eu dizia com tanto... Não, porque não pode dizer assim, no meu colégio eu posso tudo. A gente achava que realmente, né? Então, assim, se não queria ir pra aula, era uma proposta nova, assim. Muito revolucionário o colégio na época. Primeiro colégio misto, que não tinha. Eram os colégios masculinos e os colégios femininos. O único colégio misto era o Instituto Capibaribe. Porque, por exemplo, eu nunca fui boa em esporte.
Eu nunca fui boa em dança, eu nunca fui boa em apresentações. Mas aí elas conseguiam fazer de um jeito que eu terminei sendo Nossa Senhora no alto do Natal, junto com Guel Arraes, imagina, ele era o boi e eu era Nossa Senhora. Eu terminei desfilando num chá beneficente para a escola e dancei, joguei, fiz teatro, mas tudo do meu jeito desengonçado de ser. E fazia. Então eu acho que o Capibaribe conseguiu que eu participasse daquilo que eu achava que era a minha limitação. Minha mãe, que eu já era o 6º filho do Capibaribe, quer dizer, ela era super veterana. O Capibaribe tinha um jornalzinho que chamava Opinião, que era rodado por ela, com mimeógrafo, quer dizer, ela conhecia o Capibaribe há muitos anos, procurou Dona Raquel, diretora, e disse: Dona Raquel, estou muito preocupada porque Zeca não sabe nada de matemática, Zeca não sabe nada de português. E a gente já está no 4º ano, que foi aqui já. Eu estou preocupadíssima com isso, vim conversar com a senhora. Ela disse: Dona Maria Lia, a senhora acha que Zeca é uma criança feliz? Aí mamãe disse: não, feliz ele é muito, eu acho que até demais. Ela disse: então, não se preocupe não, espere, não... Quer dizer, isso eu acho a cara do Capibaribe. Aí, só para terminar essa história, eu, nos vestibulares que eu fiz, minhas melhores notas foram em matemática e em português. Quer dizer... E minha história hoje é muito essa, dizer: calma, gente, calma. Seu filho vai sair daqui com esse conhecimento que todo mundo fica louco, né? Esse mundo que a gente vive, os pais ficam ansiosos, que é a competitividade do mundo. Tá com 5 anos, já tá pensando, acho, no vestibular, né? Que o menino vai fazer. Então, é ter essa calma, aproveitar um lugar que se respeita, um lugar em que se é feliz, um lugar em que se faz pensar, não é? Que ensina a você raciocinar, a você escolher, a você atuar no mundo. Isso é mais, na minha opinião, isso é mais importante do que tudo. Depois de 30 anos, eu retornei para o Capibaribe, né, no sentido de trazer minhas filhas, né, para cá. Então eu senti uma emoção muito grande, né? No primeiro momento, quando eu entrei nessa casa, fui fazer a entrevista preliminar com Maristela, né? Eu e minha esposa, Aninha, eu me controlei para não chorar, né? Assim. E aí eu fiquei pensando, que fenômeno é esse, né? Uma coisa meio de energia, meio mágica, mas é o inconsciente da gente, que é como se fosse um reencontro, né, com o passado. Aluno, professor, pai e, quiçá, um dia, avô. Quer dizer, onde eu puder influenciar a filharada com os netos, eu não tenho dúvida. Aqui em Recife, se eu puder fazer a opção para o início da formação, seria aqui. Dei um passeio aqui na escola antes e as paredes, o tamanho dos bancos, o local da mesa de ping-pong, ou coisas do tipo, me lembram o tempo inteiro dos momentos que foram vividos com essas pessoas e que eu carrego até hoje. Eu tenho o meu período de aluno e o meu período agora de pai de aluno, né? Eu há 33 anos aluno e há 2 anos eu sou pai de aluno. E nesses 2 momentos eu vejo tanto o carinho que a escola tem com minha filha, né? Eu vejo os ensinamentos daquela minha época, eu tenho a nostalgia do local, né? A sala de aula que ela estuda foi a mesma que eu estudei. Oi, isso aqui é Maria Luísa, estudante do Infantil 1 aqui do Capibaribe. Quer falar alguma coisa? Aí eu já fiquei imaginando assim, eita, aquela amiga dela vai ser igual quando eu tive meus amigos, vai ser a mesma situação. É um colégio que tem as famílias que vão perpetuando aqui dentro, vão tomando os aprendizados, né? E vai, como é que se diz? Até me emocionei mesmo. É
impressionante quando a gente entra aqui e fala com os funcionários. Eles não envelhecem, assim. E aí eu fui brincar uma vez com o Luciano, disse, pô, Luciano, vocês não envelhecem. Ele disse, porque vocês estão sempre aqui, se refazendo, a gente está sempre vendo vocês jovens. Sai uma leva, entra outra, e é sempre muito transformador e rejuvenesce. Então eu acho que quando um pai ou uma mãe traz um filho para a escola, ele precisa estar de mão dada com a escola para que o filho sinta que somos um triângulo, em prol dele mesmo e da família também, porque dentre as finalidades da escola existe a atualização educativa da família, do profissional que trabalha na educação e a educação integral das crianças e adolescentes. Lembro muito das brincadeiras, então assim, o espiribol, o queimado, né? Lembro de circular muito, subir nesses ferros, subir lá até o topo, escorregar, sempre assim, adorava fazer isso, né? Passeando assim muito pelo pátio. Fizemos parte de um presépio numa festa de Natal. E eu sei que Paulo foi fantasiado sei lá de quê e o outro era São José. E eu sei que eu fui de onça. E o diabo da onça tinha um rabo. E quando eu cheguei com o diabo do rabo na hora, eu digo, arranca o rabo da onça, porque era uma perturbação arretada. A gente entrou no primeiro grau maior, primeiro um amigo meu, Duda, faleceu a mãe dele. E eu lembro de Ana Tereza, Aninha, ligar para vários amigos e bora lá. E todo mundo tava lá, sabe, com ele. E assim, aquela coisa, pô, onde que uma professora liga para os meninos na sua casa e faz isso? Que um pirralho lá de 11 anos nunca ia ter iniciativa de participar desse momento triste, né? E depois Duda tava lá, quando meu pai morreu também. Eu lembro na missa 7º dia, cheio de gente, aquele inferno. E ele disse assim, bora ali pra praça? Pronto. E foi um momento importante na minha vida, que era ele, mas era o Capibaribe também que estava ali. E lembro de uns pregões que a gente fazia na época do folclore, que era uma coisa muito bacana mesmo, que era assim. Pelas ruas do Recife, todo dia sem parar, se ouve esta cantiga conhecida no lugar. Aí entrava Zaldinho Rocha. Eu tenho a lã de barriguda pra travesseiro. Você lembra disso? Aí tinha alguma... Tinha algum... E eu vou ser sincero que às vezes eu mudo meu caminho só pra passar aqui na frente. Então, porque eu passei anteontem aqui na frente, voltando a pé, trabalho assim. E aí, tipo... Eu olhei pela porta e tinha umas quatro crianças, assim, cueca, calcinha, assim, que estavam voltando da aula de arte, estavam todos sujos de tinta, e tava um rapaz até novo, que eu não sei quem é, zelador da escola, com uma mangueira assim, ó. E o menino, ei, se limpando da tinta. Essa me deixa meio, um pouco marejado, assim, Capibaribe é parte da minha personalidade, parte das minhas escolhas, parte do meu corpo. Me marcou porque eu levei quedas aqui que me causaram cicatrizes e tive alegrias que... Então é parte do meu ser totalmente, assim. Duas, deixa eu ver quanto eu consigo. Vamos pescar no Rio Capibaribe, olha só. A bacia, bota. Bota a tampinha na massa. Cadê as tampinhas? Cadê? Eu sinto muita saudade do tempo, apesar de eu saber que não existe voltar, né? Não existe voltar de nenhuma maneira. Nem voltar aqui, se eu tivesse com todos os meus amigos, não é o voltar, né? Eu acho que para sair daqui eu já tinha uma ansiedade em ver outras coisas. Assim, tinha 10 anos aqui, eu estava me sentindo muito pronto para sair. Ao mesmo tempo que estava assim, pensativo, não vou dizer triste, não era isso. Em relação aos meus colegas, que aquele núcleo ali, né, tava
Acho que não sei nem se eu tinha a dimensão de como aquilo ali estava se esgotando, né? Aquele momento. Eu tinha uma vontade de conhecer fora daqui. Eu acho que o Capibaribe também me deu essa vontade. Tá bom, vamos virar um. Vai, Maria Luísa, tenta virar esse. Então vamos virar tudo juntinho. Deixa eu virar. Eu tenho uma lembrança assim dele que não é a lembrança de quem pensa passado, é a lembrança de quem está vivendo na dimensão de querer o futuro, sabe? É uma lembrança em movimento, é uma lembrança de esperança no sentido de uma sociedade diferente, uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais humanizada. Então, a gente quer cidadão, não é? Que tenham compreensão do mundo, como dizia Paulo Freire, que saiba onde está localizado, que possa interpretar e que possa exercer e transformar para ter uma sociedade melhor, não é? Que pense na coletividade. A gente não pensa numa realização individual, a gente pensa nas realizações individuais por um projeto coletivo. Pois é, o tipo de gente que o Capibaribe joga para a cidade e para o mundo é gente. Eu acho que é a palavra mais forte para dizer o que a gente joga para o mundo. E é o que a gente quer jogar, porque é a fidelidade ao que a gente veio fazer nesse mundo, ser gente, né? Educar para mim é preparar para a vida, é mostrar as coisas, as experiências da vida, não só na questão de aprender o português, a matemática, é você ser preparado para a vida. O que eu levo de mais marcante do Capiba é a relação com as pessoas, de amizade e família, que amizade e família, na verdade, não são palavras tão distintas assim. O que eu levo do Capibaribe é a forma de tratar as pessoas e a forma de enxergar as coisas, assim, de ver vários ângulos. De ser crítico, de não se conformar com o que a gente tá vendo na nossa cidade, com o que a gente tá vendo com isso, mas de formar a nossa própria opinião, né? Se a gente deixar pra tudo na vida, a gente não começa nunca a mudança. E eu acho que a gente começa a mudar nas pequenas coisinhas. Então tem coisa que eu acho que precisa sim mudar. Nunca julgar o outro por aparência, sempre tentar ser solidário. O senso crítico também que ele me ajudou a criar. Ser crítico no mundo é sempre importante. Em vários lugares do mundo, muita gente sofre, em vários lugares do mundo, pouca gente ganha muito dinheiro, fica com muito benefício próprio, um pensamento totalmente individualista e egoísta. O Capibaribe também ensinou a gente a não só estar no mundo, mas estar no mundo para ser protagonista, para ser a mudança que a gente tanto deseja, né? O mundo ideal seria um mundo onde todo mundo tem seus direitos, não só como sociedade, mas como humano, onde todos os direitos seriam respeitados, todos os deveres também seriam cumpridos. Eu me preocupo muito em dar um sorriso para a pessoa e desejar bom dia, mesmo que a pessoa me ignore. Realmente ir contra a corrente. Fazer parte da cidade e ajudá-la a se tornar melhor no coletivo, não no individual. A tendência da gente é levantar mais a voz, é se impor. Eu acho que a gente precisa se impor cada vez mais. Eu gosto de viver bem o presente, porque isso aqui, se eu ficar pensando muito lá na frente ou muito lá atrás, eu não vou viver agora. No meu futuro, eu já pensei em diversas profissões, de gari a presidente, mas eu acho que eu devia levar para alguma coisa que eu gosto. Mas eu não penso muito o que eu vou fazer no futuro, como vai ser o mundo no futuro. Vivo um dia de cada vez. Com quem eu tiver, eu quero ser feliz. Ser feliz, mas contagiar as pessoas para serem felizes também.
Capibaribe é um nome caro aos nossos corações, nosso rio, nossa escola, duas doces afeições. Bem felizes são os que aqui começam a aprender, pequeninos confiados ao amor e ao saber.